Bora lá então, galera! Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Lima, aqui do canal Matemática CN Epicar Sem Fronteiras. Hoje estamos fazendo uma gravação diferente, com a galera participando aqui. Então, tem aqui Gabriel Araújo, o NaCl, também conhecido como Maciel, Palmeiras também aqui, né? Palmeira, Wesley Palmeira. Carmo aparecendo também aqui na área, Ponciano, Isaías, Oliveira, João Everton, Marcos Ian. Mas quem aqui, o Rocha aparecendo aqui para mim, que a tela fica um pouquinho diferente também na gravação, depois vocês vão assistir isso lá. Galera, então o objetivo aqui é a gente resolver a nossa folhinha de hoje, tá? Do Matemática Sem Fronteiras. Deixa eu já projetar a nossa folha aqui, né? Que é a nossa capa, né? A entrada do cinema aqui, Matemática Sem Epicar Sem Fronteiras, estrelando Alexandre Lima, Marcelo Jardim, Ivan Mendes, Rodrigo Cesário, Yuri Kersnovski, Mário Lima, Milton Júnior e Eduardo Lepletier. Né? No final, eu vou deixar um ou dois aí falarem no final dessa primeira questão, depois a gente vai vendo aí nas próximas questões, beleza? Então, a primeira questãozinha é essa aqui, galera. Colégio Naval, uma questãozinha um pouquinho antiga, vamos ler aqui. O número máximo de divisores positivos do número natural 48 vezes 2 elevado a menos x ao quadrado mais 2x, com x pertencente aos reais é. E aí ele me dá, né, como sempre no Colégio Naval, 5 alternativas, diferente inclusive da Epicar, né? Na Epicar a gente só tem 4 alternativas, só de A até D. Galera, veja que aqui, o que ele me pediu? O número máximo de divisores, né? Aqui me remete a duas coisas, logo quando eu leio essa parte inicial aí. Quando ele fala número máximo, número mínimo, você tem que estar sempre ligado, porque pode ser uma questão que envolve quais assuntos, que em geral isso acontece, né? Por exemplo, função do segundo grau, né? Porque a função do segundo grau, a gente sabe que tem o gráfico é uma parábola, né? E aí tem como a gente calcular o valor máximo ou o valor mínimo da nossa parábola, né? Aquela historinha de x do vértice, y do vértice. Uma outra coisa que também nos remete, quando ele fala essa coisa de número máximo, ou que era a quantidade máxima ou a quantidade mínima, é aquela questão de desigualdade das médias, né? Você tem que estar sempre atento, né? Sempre ligado, porque o problema ele vai te dando alguns indícios aí, de maneira que você consiga resolver a questão, ok? Então, ele quer o número máximo, né? Então, isso me remete àquelas ideias que eu acabei de falar, de divisores positivos. Aqui a gente precisa lembrar também aquele esqueminha para a gente calcular a quantidade de divisores, né, de um determinado número. E aí ele me deu esse número aqui, 48 vezes 2 elevado a menos x ao quadrado mais 2x, sendo x um número real qualquer. Ok? Primeiro passo, deixa eu tirar essas opções daqui. A gente precisa relembrar como é que a gente faz para calcular a quantidade de divisores de um determinado número, né? Vou dar um exemplozinho rápido aqui só para a gente relembrar. Por exemplo, número 200. Se eu quiser calcular a quantidade de divisores de 200, eu não preciso verificar um a um manualmente. Eu faço a decomposição do número, né? Por 2 vai dar 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. E aí eu escrevo o número naquele formatinho de produto de potências, né? Cujas bases têm que ser números primos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o número 2 ele aparece 3 vezes, eu tenho 2 ao cubo. O número 5 aparece 2 vezes, eu tenho vezes 5 ao quadrado. Okay? E aí, como é que a gente faz para calcular a quantidade de divisores positivos? A gente soma uma unidade a cada um desses expoentes. O mestre Ivan já mostrou isso aí em alguns vídeos para vocês, né? 3 mais 1 vai dar 4, 2 mais 1 vai dar 3. Depois você multiplica 4 vezes 3. Esse é um esqueminha que a gente tem, né, para calcular a quantidade de divisores positivos. Se o problema te pedir a quantidade de divisores inteiros, aí você tem que dobrar, né? Porque você sabe que para cada divisor positivo tem um divisor negativo, ok? Então, só um esqueminha aí para a gente relembrar. Só que o grande detalhe, voltando aqui, é que quando a gente escreve um número nesse formato, perceba que as bases aqui têm que ser números primos, por isso que a gente faz a decomposição em fatores primos. Quando eu observo esse número aqui, o 2 ele é um número primo, mas o 48 não é. Então, o primeiro passo, galera, para a gente resolver essa parada aqui, é fazer a decomposição do 48. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Vamos escrevê-lo naquele formato. Eu tenho 3 vezes o 2 aparecendo aqui, né? Então, tenho 2 ao cubo. Aliás, 2 à quarta, né? 4 vezes, que a minha imagem aqui está bem na frente, galera. Deixa eu tirar daqui. Ó, 1, 2, 3, 4. O 2 aparece 4 vezes, então eu tenho 2 à quarta vezes 3. Deixa
Deixa eu voltar aqui com a imagem. Eu não sei que a tela que aparece para vocês aí é um pouquinho diferente da minha. Mas beleza, fizemos a decomposição. Então, olha só, eu vou escrever esse 48 aqui naquele formato ali, galera. 2/4 vezes 3. Então, vai ficar assim, ó, 2/4 vezes 3. Só que agora eu multiplico por esse carinha aqui, ó, 2 elevado a menos x ao quadrado mais 2x. E aí você tem que perceber o seguinte. O primeiro passo é ficar atento a isso, né? As bases aqui têm que ser números primos para a gente aplicar aquele procedimento. Veja que aqui eu tenho a base 2 aparecendo duas vezes, percebeu? A gravação parou. Sargento, você está mudo. Opa, aqui. Acho que voltou agora. Espera aí. Probleminhas aí da internet. Tem pane não. Vamos lá, galera. Vamos aplicar aqui a nossa propriedadezinha de multiplicação de potências de mesma base. Ok? Deixar isso aqui no cantinho. Então, olha só. 2/4 vezes 2 elevado a menos x ao quadrado mais 2x. Vai Você ficar... não está apresentando. Oi? Você não está apresentando. O que houve, Palmeira? O senhor não está apresentando a tela. Vocês não estão enxergando a tela, não? Não. Beleza, só um minutinho aqui que eu vou ajeitar isso aqui. Agora vai, ó. Foi? Voltou a tela? Voltou, né? Voltou. Beleza, então deixa eu voltar a passar o slide que a gente tinha parado, que era esse aqui. Vamos lá, galera. Então, olha só, eu percebo o seguinte aqui, né? Que eu vejo a base 2 aparecendo duas vezes. Então, eu preciso juntar e fazer uma só. Vou usar a propriedadezinha de multiplicação de potência de mesma base. A gente vai repetir a base e somar os expoentes, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a quem? Menos x ao quadrado mais 2x. Vou somar com aquele 4 ali. E o 3 elevado a 1 ali eu vou repetir. Então, o que eu fiz aqui? Só juntei os dois aqui, né? Multiplicação de potência de mesma base. Tranquilinho. Então, olha só. Galera, veja o seguinte detalhe aqui agora. Ele quer a quantidade máxima de divisores positivos. Veja que aqui o meu expoente possui incógnita, né, que é x. E aqui o expoente do 3 ele é 1. Né? Para a gente usar aquele macetezinho de descer, somar uma unidade e multiplicar para achar a quantidade de divisores, o que realmente vai me dar uma quantidade máxima de divisores é o expoente do 2. Por quê? Porque o do 3 ele é fixo, ele é 1. Quando eu somar com uma unidade, vai ficar 2 ali embaixo. Isso não vai dar uma quantidade maior ou menor, né? O que vai me dar uma quantidade maior ou menor é essa expressão aqui, galera. Menos x ao quadrado mais 2x mais 4. Dependendo do valor que o x vai assumir aqui nessa expressão, eu vou ter uma quantidade máxima de divisores. Conseguiram entender esse raciocínio? E aí? Dependendo do valor de x ali, eu vou ter uma quantidade maior de divisores? Tranquilo, galera, para vocês? Tranquilo. Show. Então, olha só, o que eu preciso pensar é o seguinte. Qual é o valor que torna essa expressão aqui máxima? Para eu saber o valor que torna essa expressão uma expressão máxima, o que eu preciso relembrar, galera? Eu preciso relembrar de função. Quando a gente tem uma função de segundo grau, que o gráfico é uma parábola, esse valor aqui é o valor máximo da minha função. No caso aqui, quando o meu a é negativo, né? Que é o caso do exemplo da questão que a gente está fazendo, né? O a é negativo, ela tem um valor máximo. E quando o a é positivo, ela tem um valor mínimo. No nosso caso aqui, a gente vai ter um valor máximo que é exatamente quem? Esse cara aqui, que é o y no vértice, né? Então, para saber qual o valor máximo que a minha expressão pode ter, basta eu calcular esse carinha aqui, que ele vai ser o valor máximo. Ele vai ser o meu y do vértice. Galera, e o y do vértice tem uma formulazinha que a gente conhece, né? Que é o quê? Menos delta sobre 4a. Então, eu tenho que olhar para essa questão, né? Olhar para cá e falar assim, ó, para que essa expressão assuma o valor máximo, eu tenho que achar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Vamos jogar para cá e vamos aplicar agora na formulazinha. O delta todo mundo já sabe, né? B ao quadrado menos 4ac. O B aqui vale 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o A. O A vale menos 1. E o C vale 4. Então, vezes 4. Então, ó, menos delta dividido por 4 vezes o A. O A vale menos 1.
Então, eu vou ter que o y do vértice dá. Vamos fazer a conta aqui direitinho. Ó. Aqui vai dar 4. Aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais 16, né? 4 mais 16 vai dar 20. Então, aqui em cima vai dar menos 20. E lá embaixo vai dar menos 4. Isso vai me dar um y do vértice de quanto, galera? De 5. Então, o valor máximo que essa expressão aqui pode assumir vai me dar o valor máximo de divisores positivos. Qual é o valor máximo que ela pode assumir? 5. Então, eu vou colocar aqui, para calcular, vou substituir isso tudo aqui, o quê? Por 5. Então, vai ficar assim, galera, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 1. Agora sim, eu vou calcular a quantidade máxima de divisores usando aquele esqueminha que a gente relembrou ainda agora, né? Soma uma unidade a cada um desses expoentes, né? 5 mais 1, 6. 1 mais 1, 2. E multiplico. Eu vou ter 12 divisores positivos. Vai ser exatamente a quantidade máxima que ele está me pedindo aqui. Vamos olhar aqui as alternativas. Nosso gabarito vai estar ali na letra alfa, galera. E aí, vocês conseguiram entender, gente, essa questão? E aí, fala aí. Sim, foi de boa. Foi Foi muito difícil. show de A bola. diferença não foi tão difícil assim. Dá pra É fazer. uma questão não muito complexa, né, cara? Mas assim, o que você precisa ter em mente, né? Cara, aquela ideia de função que a gente sempre conversa, cara, máximo e mínimo, né? Falou máximo e mínimo, tem que ficar esperto, galera. Pô, isso pode ser função, isso pode ser desigualdade das médias, né? Então, são indícios que o problema nos fornece, né? Que a gente consegue matar a questão. Outra coisa, essa questão de quantidade de divisores, cara, vocês têm que estudar, né? Quantidade de divisores positivos, quantidade de divisores pares, ímpares, etc. e tal, né? Aquela sequenciazinha de fórmulas que vem em toda essa parte de divisores aí, né? E, cara, não é tão complexo assim, né? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Vou pedir vou conversar com um em cada vídeo aí, ou 2, né? Vou pedir aí para o Maciel. Maciel que está aparecendo aí no vídeo. Maciel, o que tu tá achando do grupo aí, do Facebook CN Picar Sem Fronteiras? Tipo assim, é um grupo muito bom que tá, pelo menos a mim, tá ajudando bastante, porque o apoio, né, às questões, um reforço lá, os vídeos explicando, por exemplo, eu fazer as questões, tem uma que eu não vi, mas aí tem um vídeo explicando aquela questão, aí eu já fico em mente, os também. É bom, para o meu objetivo, no caso que é Epicar, está sendo bastante útil. E tá tendo vídeo lá direto, né, cara? A semana inteira tá sendo colocado vídeo de segunda a sexta, às vezes até final de semana o mestre Ivan vai lá e coloca uma sequência com um monte de vídeo. Ele é o recordista ali de vídeo. Mas é isso aí, galera. Continue acompanhando. É uma coisa que a gente está usando muito, né, com essa história de pandemia, para estudar em casa, né, cara? Então, quanto mais coisas diferentes você conseguir pegar, melhor, né? Então, é Facebook, YouTube, né? Então, tem todas essas ferramentas aí. O próprio Zoom, né, que é essa ferramenta que a gente está usando aqui, é bem importante. Mais alguém quer falar alguma coisa aí, galera? Pode mandar ver. Eu queria falar que, para mim, acho que não só para mim, né, mas para quem tem o objetivo de fazer algum concurso militar, eu acho que está sendo muito bom. É algo extra que está ajudando mais, porque tem aquela matéria que a gente sempre tem dúvida e aquilo dali a gente os senhores acabam resolvendo uma questão que vai nos ajudar. Show de bola. É isso aí, galera. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Daqui a pouco a gente vai abrir um outro chat aí para um outro Zoom aí para resolver a próxima questão. Falou? Um abraço aí, galera. Agora vocês estão famosos no Facebook também. Valeu, gente. Valeu.